Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Dentro de instantes, vamos dar início à nossa atividade doutrinária dessa noite. Vamos contar com a paciência um pouquinho de vocês. Bom, já são 20 horas. Qualquer dificuldade de me ouvir, por gentileza, me avise nos comentários, porque eu estou podendo visualizar. Então, meus amigos, estamos em mais um momento de aniversário da Sociedade Espírita A Caminho da Luz de Santa Cruz do Sul. Espero que todos me ouçam bem. É natural que nesses períodos a internet apresente alguma dificuldade. É com gratidão que aqui estamos e desde já parabenizamos os companheiros a Caminho da Luz, irmãos queridos do caminho, por essa data festiva e mais um ano de labores com Jesus, com Kardec, de realizações nobres, de trabalho edificante, em nome da doutrina dos Espíritos, o Consolador entre nós. Peço a Jesus e aos bons Espíritos que possam nos assistir nesse período aí, de 50 minutos, no qual estaremos trabalhando juntos. Para dar início à nossa atividade, nós vamos fazer uso, como prece, de uma prece apresentada nessa obra, Jornada de Amor, psicografada por Júlio César Grande Ribeiro e a Dona Maria de Lourdes Cordeiro da Silva, dois excelentes médiuns que prestaram um trabalho notável para o movimento espírita nacional. E esta obra foi publicada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul recentemente, A Jornada de Amor, Antologia Mediúnica. Vamos utilizar como prece uma bela mensagem, e aí convidamos a todos a nos acompanharem também, com o sentimento orientado pelo desejo de dirigir o pensamento a Jesus e ao Pai Celeste. Em louvor da fé. Senhor Jesus, ilumina, com tua sábia razão, o lar que nos concedeste, a serviço da oração. Reúna-nos, teu amor, abrigue-nos teu carinho, que jamais permaneçamos à margem do bom caminho. Se toda força precisa, nos instantes aprazíveis, para que a nossa euforia não nos mantenha insensíveis. Sê nosso arrimo seguro nos momentos cruciantes, a fim de que o desalento não nos torne inoperantes. Fortalece-nos a fé na rota da caridade, que vençamos o egoísmo, cultivando a humildade. Mestre excelso, nos reerga ao teu coração amigo. Ensina-nos, Mestre amado, a servir sempre contigo. Pelo Espírito Casimiro Cunha. Então, que Jesus e os bons Espíritos estejam conosco nessa noite. Meus amigos, nós vamos refletir sobre o tema a prece e o domínio das más paixões. Será que somos capazes de dominar as más paixões? Será que encontramos no Espiritismo recursos para que deixemos de ser escravos das paixões inferiores e possamos nos conduzir com consciência, com clareza de propósito de renovação? Nós vamos, então, lançar mão de algumas reflexões a partir da obra de Allan Kardec, para que no estudo dessa noite encontremos as ferramentas necessárias, os saberes indispensáveis, a fim de que construamos outras possibilidades para nós mesmos. Que a reflexão
possa ser oportuna a todos nós e que encontremos nela consolo, esclarecimento, para que nos tornemos criaturas melhores. Quando nós nos propomos a pensar sobre esse tema, a prece e o domínio das más paixões, naturalmente nós identificamos a importância do mesmo na própria finalidade do Espiritismo. Allan Kardec, no pequeno livro chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão, deixa claro que a finalidade essencial do Espiritismo é o aprimoramento do homem, é o nosso exercício de transformação moral, ou como nós já costumamos chamar há bom tempo em nosso movimento espírita gaúcho, é a educação dos nossos sentimentos. Sendo essa a finalidade do Espiritismo, é fundamental que nós meditemos sobre as paixões, o quanto elas impactam a nossa jornada na Terra, e também encontrarmos na doutrina que abraçamos os recursos que nós podemos lançar mão para que eduquemos nossos sentimentos e coloquemos, portanto, as paixões a serviço do nosso crescimento espiritual. Vamos então pensar primeiro o que são as paixões. E aí nós vamos visitar as páginas da Gênese, essa obra fundamental da doutrina espírita, somente no seu capítulo 2, no item 18, onde nós sacamos a seguinte anotação de Allan Kardec: as paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Variam, ao contrário, de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que nasça de um ser passivo um ser racional. Nesse momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam, abrandam-se com o desenvolvimento da razão. Vamos refletir nisso. Observemos. Aqui Allan Kardec, utilizando-se do que os espíritos revelaram, está nos dizer que as paixões, elas estão relacionadas com as necessidades do espírito. E essas necessidades, naturalmente, são aquelas relacionadas ao corpo físico. Portanto, todas as necessidades físicas relativas à manutenção do corpo trazem para o espírito sensações ou emoções. A necessidade de alimentação, do prazer, da reprodução, do repouso. Só para nós trazermos assim alguns exemplos. Essas necessidades básicas do corpo impactam o espírito. Já o instinto é uma inteligência rudimentar que nos conecta à necessidade de conservação do corpo. Está relacionado com as profundezas do espírito imortal. E nós temos esse instinto dentro da dinâmica da criação divina para que possamos fazer um cuidado com a própria vida, ainda que de modo irracional. E pouco a pouco, com o desenvolvimento da nossa razão, da nossa inteligência, vamos colocando o instinto no seu devido lugar, a serviço de uma consciência que pouco a pouco se eleva e vai tendo noções em aberto e em profundidade, progressivamente,
estruturadas da lei divina inscrita na própria consciência. As paixões não são boas nem más em seu princípio. São neutras, mas dizem respeito às necessidades. E não tem um efeito coletivo e geral, como diz Allan Kardec, que os instintos têm, porque variam as paixões consoante o modo com que o espírito imortal lida com essas sensações, com essas emoções. Há indivíduos que se deleitam em demasia na satisfação de determinada paixão, enquanto outros, por escolha pessoal, não se atrelam tanto à influência delas sobre si próprios. Nós temos, por exemplo, necessidade do repouso. Há pessoas que disciplinam a sua vida e repousam de forma a não afetar os seus compromissos, a não se deixar levar pela má paixão da preguiça, ao prazer de entregar-se à lascividão em excesso, ao descanso em excesso. Há indivíduos, porém, que se deixam conduzir pela preguiça, largam suas agendas de responsabilidades, viciam-se em dormir em demasia. Isso nós estamos falando em processos patológicos. Mas quando aspectos da dimensão moral do indivíduo são descuidados, esses indivíduos, quanto ao próprio processo de autoeducação. Aí, nós vamos ver que variam as influências das paixões de indivíduo para indivíduo. Por outro lado, é importante destacar que, à medida em que nós progredimos, desenvolvemos a nossa moralidade, saímos daquele estágio de natureza, bem estudado por Pestalozzi, o mestre de Kardec, impactados no estado social pela cultura, aprendemos regras de bem viver, de civilidade, de ética, de moral, e pouco a pouco vamos tendo discernimento. E, com o tempo, no avanço do espírito, entramos no estado moral, nesse que os espíritos se referem, a eclosão do senso moral. Vamos ajuizando a diferença entre o certo e o errado e vamos sendo senhores das paixões na medida em que nos esforçamos para tanto. Qual será, portanto, o limite das paixões? Todas as paixões, segundo o Livro dos Espíritos, na sua questão 908, todas têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, não, assim, não é um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso, não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Observemos o que os espíritos estão dizendo nesse pequeno trecho da resposta a Allan Kardec. A resposta é muito mais ampla e convidamos aos amigos, no momento oportuno em casa, na sua oportunidade de refletir, lerem a questão, meditar a respeito. Então, as paixões, elas têm um princípio em comum, a necessidade natural. Quando nós extrapolamos as demandas da necessidade natural, como no exemplo que demos do repouso, o repouso é uma das condições providenciais da existência. A ausência de repouso pode nos levar ao suicídio indireto, ao desequilíbrio das forças orgânicas, a problemáticas de saúde mental e a outras consequências tão bem estudadas pelos profissionais da área da saúde. O excesso de repouso nos levará à preguiça,
pode nos conduzir a uma rotina que nos leve ao desgosto da vida, pode nos viciar em uma condição fisiológica pouco produtiva. Então, o problema da paixão ou das más paixões propriamente ditas está que elas pervertem um princípio da natureza em nosso organismo, por conta de uma escolha do espírito em viciar-se no excesso. Mais uma vez vem a nós outros o tema da distinção entre o necessário e o supérfluo. Isso faz parte do nosso crescimento moral, do refino do nosso livre-arbítrio, a distinção entre o que é útil e entre o que já se apresenta como algo que extrapola a esfera da necessidade. Da questão 908 de O Livro dos Espíritos, nós podemos chegar a algumas conclusões que eu gostaria de compartilhar com os queridos companheiros. A primeira dessas conclusões diz respeito ao seguinte ponto. Primeiro, a paixão em seu princípio se traduz num sentimento ou necessidade natural do corpo e está relacionada à dupla finalidade providencial da manutenção da vida física e do progresso do espírito. Precisamos ter clareza disso. Muito bem. Nesse primeiro aspecto, o que se evidencia? Evidencia o que nós até já fizemos questão de destacar. As paixões estão a serviço do nosso progresso espiritual. Elas estão na razão direta da necessidade do espírito progredir, como também para a manutenção da vida física. Mas que relação, então, elas podem ter com as necessidades do progresso espiritual? Muito bem. O primeiro aspecto é que, quando nós temos que lidar com a fome, com a necessidade de repouso, de cuidado, de preservação da própria vida biológica, naturalmente nós nos colocamos no desafio de atender pelo trabalho à manutenção da vida, o que nos conduz ao desenvolvimento da inteligência, de saberes, de competências, de habilidades, que permitem com que, com honestidade, nos insiramos, por exemplo, no mundo do trabalho, aprendamos técnicas e tecnologias, desenvolvamos possibilidades, inclusive, do trabalho que gera a manutenção da nossa vida material, também colaborar com o progresso da coletividade. Aí nós vemos como é interessante toda a compreensão da lei divina a respeito do projeto de Deus para nós outros. É muito mais amplo do que nós podemos perceber. Então, a primeira conclusão é essa. As paixões servem para o progresso do espírito e para a manutenção da vida física. A segunda conclusão, e aí entra propriamente o tema ou a intenção da nossa reflexão. A paixão precisa ser governada para ser colocada a serviço do seu princípio, aquele do progresso do espírito e do cuidado com a vida. Ou seja, ela incentiva, através da busca, o atendimento das necessidades corpóreas, o progresso do espírito. Então, elas precisam ser dominadas, as paixões, ou a paixão, para que ela não perca a sua finalidade, para que ela não se desvie do seu propósito. Venhamos a estabelecer condutas que nos prejudiquem a evolução. E aí entramos numa terceira conclusão que está imediatamente relacionada com as anteriores. O domínio das paixões sobre o espírito, o domínio das paixões sobre nós outros, o espírito imortal que somos, conduz aos excessos.
constituindo-se em desvio da sua finalidade e retardo do seu progresso espiritual. Vamos lembrar a sabedoria antiga em Aristóteles. Nós vamos aprender que a virtude está no meio. A virtude, por exemplo, diante do tema do repouso, não está nem no excesso de repouso, nem na ausência de repouso. Está na sobriedade, está no meio desses dois polos. Todos nós precisamos nos comunicar. É uma ferramenta, uma fala indispensável ao entendimento humano e também nas relações sociais que nos nutrem de saúde, os relacionamentos. Também para darmos conta da nossa vida, precisamos nos comunicar. A virtude do uso da fala não está nem no mutismo, no sentido de abrir mão de dialogar, na indiferença, na convivência com os outros, e no diálogo, nem tampouco em falar sem limites. Está no meio, em falar com bom senso. Em qualquer paixão, para que ela não nos domine, o bom senso, a autoanálise e o conhecimento de si mesmo são indispensáveis. Se nós queremos, naturalmente, como propôs o espírito de Joana de Ângeles, construirmos um processo de evolução consciente, sendo sujeitos à nossa caminhada espiritual rumo ao Pai Celeste. Então, quando as paixões nos dominam, nós estamos nos tornando escravos das mesmas e perturbando o seu sentido. Nos atrasamos no que diz respeito ao nosso progresso espiritual. Quarta conclusão. A má paixão, ou a paixão propriamente dita, está no excesso. E o excesso nos aproxima mais da natureza corporal do que a espiritual. É verdade, nós somos espíritos reencarnados, que somos frágeis por conta das nossas imperfeições. No entanto, cabe ao espírito aprender, e essa é a nossa luta todos os dias, em colocar a matéria a serviço de si mesmo. Vamos trazer isso para a nossa agenda diária, de que nós não nos permitamos malbaratar a existência física e caminharmos em experiências de desvalorização da vida, de suicídio involuntário, como um dia anotou Allan Kardec. E aí nós vamos caminhar para a quinta conclusão. O sentimento elevado, por sua vez, o recurso para superarmos as más paixões, revela o predomínio do espírito sobre a vida corpórea, seu progresso espiritual em processo adequado à finalidade da reencarnação. Daí, meus queridos amigos, queridas amigas, nós temos algumas conclusões sobre a questão 908 para que possamos ser norteados nessa obra, o Livro dos Espíritos, nas nossas reflexões sobre as paixões. Sigamos adiante, portanto. Nós já pensamos aqui sobre o limite das paixões. O passo, ou a questão que se apresenta a nós outros. Dominar as paixões ou ser por elas dominados? Dominar a paixão ou ser por ela dominados? Qual é a nossa escolha? Nós queremos na presente reencarnação. Observemos que a proposta da doutrina espírita é sempre a construção da nossa autonomia moral. Ninguém produz o nosso processo criativo que nos garante assistência espiritual positiva, nos garante uma condição de progresso espiritual melhor, o avanço na escala espírita. Tudo é fruto do nosso próprio esforço, do nosso trabalho.
E nós precisamos nos questionar diariamente, afinal de contas. No dia de hoje, 1º de maio, durante o dia, as paixões me dominaram ou não me dominaram? Eu me coloco como Senhor das paixões, como Senhor da minha vida, como sujeito da minha evolução? E será que eu tenho forças? É possível alguém dominar a paixão? Não será um destino a imperfeição? Será que o adágio, o ditado popular, a carne é fraca, se confirma à luz do Espiritismo? Vamos olhar a questão 845 do Livro dos Espíritos, meus queridos irmãos. Allan Kardec indaga aos bons espíritos: não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Vamos lembrar que livre-arbítrio diz respeito à liberdade de agir, à possibilidade do espírito imortal, pela sua própria evolução, de estabelecer escolhas. E é naturalmente, o livre-arbítrio sempre é relativo à nossa evolução espiritual. Quanto mais consciência do certo e errado, mais refinado é o nosso livre-arbítrio. Quanto mais evoluídos, mais somos senhores de nós mesmos, mas, finalmente, sempre sob as diretrizes das leis divinas, que estão esculpidas em nossas consciências. E os espíritos respondem a essa pergunta de Kardec: se não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas. E os benfeitores dizem assim: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja mais ou menos adiante, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível. Uma vez que tem a vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. Observemos a resposta. Primeiro, que as más paixões que se apresentam em nossa própria natureza não são outra coisa senão o que nós realmente trazemos por dentro. As más paixões são fruto das nossas imperfeições morais. Nós reencarnamos para superá-las, para nos tornarmos criaturas melhores, atendendo às inclinações, às imposições da lei do progresso. Vejamos que interessante isso. Então, o que seriam as más paixões capazes de impedir o livre-arbítrio? Pois elas são do próprio espírito. É que, conforme ele seja mais ou menos adiantado, elas o conduzem, quando ele não suporta, ele não resiste, quando a sua vontade é tíbia, frágil, as suas próprias más inclinações. Não é uma tentação externa, é quando nós não resistimos às nossas más inclinações construídas pelo hábito de cultivar as más paixões. Aí nós caímos em atitudes repreensíveis, que ferem a ética, que ferem o bom senso, que contradizem a moral de Jesus que procuramos seguir. Isso só ocorre por conta das imperfeições alimentadas, reforçadas pelo cultivo das más paixões. Quando temos vontade forte, queremos resistir, nós podemos superar essas inclinações negativas, essas paixões inferiores que
em nós. Mas observe que os espíritos se referem à má assistência espiritual que resulta do cultivo das paixões. Quando nos entregamos às paixões, nos conectamos, somos secundados, quer dizer, acompanhados pelos espíritos que sintonizam naquela imperfeição. Então, quando a gente quiser saber quem são as nossas companhias espirituais, basta fazermos uma radiografia do nosso cotidiano. O que nós pensamos durante o dia? O que nós falamos? Que atitudes nós empreendemos? Se essas palavras, esses pensamentos, essas atitudes refletem o cultivo e o atendimento das más paixões, aí, meus queridos irmãos, nós estamos nos vinculando às influências negativas, às perturbações espirituais. E não podemos nem nos queixar, porque resultam essas companhias cultivo das imperfeições, daquilo que nos faz mal. Muito bem. Mas a resposta também é confortadora. É um convite, é um encorajamento ao autoaprimoramento. Não há arrastamento irresistível. Não tem carne fraca para espírito forte. Uma vez que nós temos vontade de resistir, o que querer é poder. Muito bem. Nós já encontramos aqui um recurso para superar as más paixões. O cultivo de uma vontade positiva. Uma vontade firme. Vamos lembrar que o grande filósofo espírita, Leon Denis, propôs nas suas reflexões no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que entre as potências da alma, o pensamento, o amor, está a vontade. São três as grandes potências da alma. E a vontade é que alavanca o nosso progresso, quando posta a serviço do amor e do pensamento reto, conectado com as leis de Deus. É que é tão importante, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que pensemos e coloquemos a nossa vontade a serviço do nosso progresso espiritual. Que nos trabalhemos também com muita coragem para superar esses arrastamentos. Mas nós podemos encontrar mais um recurso que há de nos ajudar nessa empreitada tão saudável, tão feliz, tão necessária nesses dias que vivemos na Terra, de regeneração, para que superemos a nós próprios, e esse recurso nós encontramos na prece. Que interessante. Claro, nós buscamos recursos de autoaprimoramento fora de nós outros. Claro, quando nos faltam as possibilidades, a gente busca ferramentas, pessoas que possam nos tutoriar, nos orientar, profissionais da área da saúde mental, alguém que nos oriente, nossa religiosidade. Só que o progresso do espírito é individual. E há um momento que nós precisamos assumir as rédeas da liderança de nós mesmos. E a prece pode nos ajudar, se nós soubermos utilizá-la em prol dessa empreitada, da decantada transformação interior. É interessante nós observarmos mais uma vez o que nos diz o Livro dos Espíritos.
essa obra magna do Espiritismo. Allan Kardec fez uma pergunta que talvez muitos de nós nesse momento estejamos nos fazendo. Se torna o homem melhor? O homem aqui está naturalmente no sentido de humanidade. Será que a prece torna o indivíduo melhor? Os espíritos luminares respondem sim. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Como a doutrina espírita em suas consolações, nós precisamos acessar nas obras fundamentais do Espiritismo as consolações do Espiritismo. E uma delas está nesse aspecto aqui. É possível encontrarmos na prece individual um apoio para resistir aos nossos vícios morais, para superarmos as nossas más inclinações. Observemos que nós não estamos utilizando a expressão tentação da teologia tradicional, que remete a um agente externo que nos atiça os vícios. Na visão do Espiritismo, o Espírito traz as imperfeições que cultivou e, por sua própria educação, ele pode superá-las. E aqui temos a ferramenta da oração. Quando se ora com fervor, quer dizer, quando se coloca o coração, o sentimento verdadeiro, não é falar alto, não é falar afetadamente, é o estado de espírito. Orar com fervor não é gritar. Orar com fervor é orar compreendendo o amor divino que se estende sobre todas as criaturas do cosmos. Orar com uma fé raciocinada, que compreende os mecanismos da prece, com confiança, porque também sabe, à luz da doutrina espírita, os efeitos da prece. Daí a prece nos torna mais fortes contra o que os espíritos chamam de tentações do mal, os interiores das más paixões. E aí a providência divina nos encaminha à assistência dos bons espíritos. É bom que nos recordemos que todo espírito encarnado tem um anjo da guarda. A linguagem anjo da guarda, a expressão, é da doutrina espírita. Está na doutrina espírita, está nas obras de Kardec. Se refere ao espírito protetor. Um espírito mais adiantado que nós outros, que tem a missão de nos conduzir pelos canais de inspiração, pelos recursos telepáticos da alma, à senda do progresso espiritual. Um pai e uma mãe, entre aspas, espiritual, que nos assiste, que não nos abandona nunca, está junto de nós até mesmo quando estamos diante dos penhascos da vida e que nos insufla. Ó alma, tenha confiança em Deus. Aceita resignadamente a prova, a expiação. Não te furta das próprias responsabilidades. Ama e trabalha. Acredita e serve. Retempera o coração em vibrações melhores.
Não te revoltes. A dor e o sofrimento são companheiros invisíveis que ajudam na terapêutica da desilusão. É o nosso guia espiritual a nos inspirar. Tende força, confie em Deus. Este é o auxílio, dizem os Espíritos, que jamais nos será recusado quando pedimos com o coração limpo, sincero, com desejo de avançarmos. Façamos esse exercício em casa, meus amigos. Façamos. Alguém poderia nos perguntar, mas como fazer isso? Como nós podemos utilizar a prece em prol desse recurso e superarmos-nos? E aí Allan Kardec faz a pergunta A da questão 160. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ansiosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência, de indulgência, até algumas vezes viciosas? E aí os espíritos respondem didaticamente. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos aos seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira que o aplica. Olha a lucidez da resposta dos espíritos. Há pessoas que, apesar de orarem muito, não se melhoram. Por que será? Porque essas pessoas acham, por um atavismo religioso, por um fatismo, por hipocrisia, que orar interminavelmente é alguma coisa útil ao seu progresso. E fazem da oração ou da reza, onde recitam palavras, uma ocupação do tempo, uma distração. Acham que Deus vai ouvir a longura das suas preces. Não. A prece, segundo os Espíritos, precisa ser um estudo de nós mesmos, onde nós nos colocamos diante do Pai Celeste, dos bons Espíritos, louvamos, quer dizer, externamos da melhor maneira possível a nossa gratidão a Deus. Na prece, a gente faz um estudo de nós mesmos, quer dizer, reconhecemos nossas dificuldades e pedimos o amparo espiritual para vencê-las, mas não somente as dificuldades da vida material, onde a maioria de nós ficamos na hora da prece, mas as limitações do espírito mortal, as nossas deficiências. Então, quando nós buscamos na prece um estudo de nós mesmos, aí sim nós podemos superar a influência das más paixões. Nós podemos resistir aos impulsos negativos, a manter as nossas emoções perturbadas e libertar-nos dos vícios morais, vícios vinculados às substâncias. Vejamos a bondade divina diante de nós. A doutrina espírita, portanto, como o consolador prometido por Jesus, nos recorda a lição imorredora de entrarmos no quarto íntimo, como Jesus
nos ensinara e apresentarmos em segredo, Pai, as nossas próprias circunstâncias. Encontramos na prece uma terapia de superação de nós mesmos, de fortalecimento do nosso caráter, de aprimoramento de nossa natureza moral, que precisa, ao longo da reencarnação, ser estudada para ser melhorada. Nós precisamos, nesses dias de grande transformação, de tempos chegados, anunciados pelos Espíritos, pararmos de nos distrairmos com o que não interessa ao Espírito imortal e passarmos a construir uma forja moral, um ajuste do ser que somos para com as leis divinas, encontrando no Evangelho de vivo no Espiritismo as diretrizes de conduta e de autossuperação. Que alegria saber que estamos sós nessa empreitada. Os bons espíritos nos apoiam porque querem o nosso bem, querem o nosso progresso. Que dádiva! Entender que aqui estamos para sermos construtores de nós mesmos. Nós forjamos, nós seremos. Nós somos construtores do nosso futuro espiritual. Que alegria! Que esta fé raciocinada nos proporciona em saber que o espírito calceta, vicioso, abraçado a disposições tenebrosas do ontem, não precisa reverberar no momento presente. Que nós podemos burilar essa pedra bruta, tão corrigida pela dor, pelo sofrimento, tão agredida pelas nossas expiações que reajustam-nos diante da divina lei e nos chamam à necessidade, no dia de hoje, de amarmos, de caminharmos com retidão, de aceitarmos as provas e as expiações para que avancemos passo a passo na senda do progresso espiritual. Sim, é um recurso excelente para dominarmos as paixões. Oremos sempre que possível, sempre que as paixões nos assaltem, e construiremos recursos necessários para a superação de nós próprios e certamente os mais felizes. Queridos amigos, para encerrar, com o coração em plena gratidão, feliz pela felicidade desse dia, nossa caminho da luz, eu gostaria de deixar-lhes um mínimo presente na mensagem do Espírito Alta de Souza, também presente na obra A Jornada de Amor, fotografada pelo querido irmão Júlio César, Grande Ribeiro, e Maria de Lourdes Cordeira da Silva. Vamos encerrar com a página Trajetória Divina, poetisa que tanto sensibiliza o coração, Alta de Souza. Peço que compreendamos nesse texto a nossa prece, alçada às palavras dessa nobre benfeitora. Trajetória divina. Se buscas no Evangelho o teu roteiro, se desejas a paz serena e pura, não te detenha o insulto da amargura, nem te quebrante o açoite do espinheiro. Atende a voz do eterno caminheiro, faz a brilhar na noite escura, espargindo a esperança que perdura.
raios de otimismo ao ter. Na sua vida, catalogando experiências várias, atingidas do cristianismo à luz, que te transportará em claridade dos braços amorosos para o regaço santo de Jesus. Alta de Jesus. Muita paz, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade.